Saudações, gente amiga do canal Aprender Sorrindo. Estamos aqui para mais um vídeo aula. Neste vídeo vamos falar da equação paramétrica simples. Antes da equação paramétrica simples, vamos falar da equação quadrática. Importa referir que a equação quadrática é aquela que tem como a sua forma canônica ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Os valores de a, b e c são todos pertencentes ao conjunto de números reais. E o valor de a é sempre ou deve sempre ser diferente de 0. Porque se for igual a 0, anula este termo x ao quadrado, ficando com bx mais c igual a 0 e reduz o grau, passando para o primeiro grau. Como extrair os coeficientes? Atenção que estes valores de a, b e c nós chamamos de coeficientes. Valor de a e de b chamamos de termos dependentes porque estão associados à variável x ou estão a multiplicar pela variável x, e o valor de c nós chamamos por termo independente. Vamos agora passar para a extração de cada um destes termos. Trouxemos aqui a forma canônica da equação quadrática e um exercício com o intuito apenas de extrairmos os coeficientes. Como podem ver, trouxemos de uma forma a facilitar ao caro estudante a perceber quais são os coeficientes ou quais são os valores de a, de b e de c. Ora vejamos, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Esta é a forma canônica. E temos um exemplo, menos 2x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a 0. Este é o exemplo que vamos utilizar para a extração dos coeficientes, ou seja, os valores de a, b e c. Na mesma ordem, temos a multiplicar por x ao quadrado. Por baixo, no exemplo, temos menos 2 a multiplicar por x ao quadrado. Em seguida, temos b a multiplicar por x e, na mesma ordem, temos menos 3 a multiplicar por x. E, por fim, temos c e temos o 4. Então, de referir que todo valor que multiplica pela variável x ao quadrado é considerado como coeficiente de a. Nesse caso, substituímos o a pelo coeficiente. Significa que, neste exemplo, o valor de a é o menos 2. E prestemos atenção que, na fórmula canônica, temos todos os números positivos, o que significa que, se no exemplo tivermos algum sinal negativo, é porque foi introduzido um número também negativo. Ora vejamos, a positivo, menos 2 negativo. Coeficiente de a, vamos extrair, teremos a igual a menos 2. b é positivo, bx, 3x, temos menos 3x, o que significa que o coeficiente de b é um número negativo. Qual número é este? O menos 3. Teremos menos 3. Valor de c, como dissemos antes, é o termo independente. É o valor que não está a multiplicar pela variável x. Portanto, o único valor nesta expressão que não multiplica a variável x é o 4. Mais 4, que significa que é um número positivo. Muito bem, importa referir que na equação quadrática a única variável, a única incógnita que temos é o x. Passamos agora a conhecer os tipos da equação quadrática. Quanto aos tipos, as equações quadráticas elas dividem-se em dois tipos. Primeiro, chamamos de equações completas. Segundo, chamamos de equações incompletas. Quando é que uma equação quadrática diz-se completa? A equação quadrática diz-se completa quando temos os coeficientes ou os valores de a, de b e de c.
Quando temos os três coeficientes, esta equação quadrática diz-se completa. Ora vejamos, quando é que uma equação quadrática diz-se incompleta? Uma equação quadrática diz-se incompleta quando temos falta de um destes dois valores. Temos falta de valor de de valor de C ou de valor de B. Observemos as condições da equação quadrática. Dissemos que o valor de A deve sempre ser diferente de 0, mas não falamos ou não referimos o mesmo para o valor de B, assim como de C. Então, nas equações completas, infalivelmente temos que ter o valor de A, que é o coeficiente que multiplica a variável x ao quadrado. Quanto ao valor de B e C, podemos não ter. Temos o caso em que não temos o C igual a 0, não temos o B igual a 0, e por fim temos um caso em que o B e o C são ambos iguais a 0. A resolução deste tipo de equações obedecem dois critérios, ou são utilizados dois passos. Nós vamos aqui referir ou focar no passo que nos vai ajudar no cálculo das equações paramétricas, que é a resolução usando binômio discriminante e a fórmula resolvente. Ora vejamos. Binômio discriminante, ou carinhosamente como é chamado, delta. Vamos aqui falar apenas do binômio discriminante e não da fórmula resolvente, que é o x1 x2, porque na verdade nós pretendemos trabalhar muito com o binômio discriminante quando estivermos a falar das equações paramétricas. A fórmula que nos dá o binômio discriminante, ou delta, é delta igual b ao quadrado menos valor de menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. E ao determinarmos o delta, podemos nos deparar com três condições, as que chamamos condições do delta. Primeiro, podemos substituir o valor de B, A e C e, como resultado, encontrarmos um número que seja maior que 0. Como consequência disso, teremos x1 diferente de x2. O que significa, se delta for maior que 0, teremos duas raízes diferentes. x1 maior que, diferente de x2. Prestem atenção nas condições do delta. A segunda condição é determinarmos o binômio discriminante, ou delta, e encontrarmos um valor que seja igual a 0. Como consequência disso, teremos que as raízes, que são x1 e x2, serão ambas iguais. x1 será igual ao x2. E quando é assim, nós dissemos que temos uma única raiz. Podemos encontrar o caso de 2, 2. x1, 2, x2, 2. Então temos uma única raiz, que é o 2. Podemos determinar o delta e encontrarmos um valor menor que 0. Neste caso, não se faz nada, nós só concluímos que não tem raízes reais, porque o delta será depois substituído na fórmula resolvente. E lá na fórmula resolvente temos raiz quadrada de delta, e sendo o delta negativo, não faz efeito, pois não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, vamos trabalhar com as duas primeiras condições. Delta maior que 0, duas raízes diferentes, delta igual a 0, uma raiz, ou seja, x1 igual a x2. Na equação na equação paramétrica simples, temos o seguinte: ax² mais bx mais c, por exemplo, vezes ou mais m igual a 0.
Nas equações anteriores tínhamos apenas uma e única variável, que era o x. Valor de A, B e C nós chamamos de coeficientes, mas na equação paramétrica simples já temos duas variáveis, que temos aqui uma outra variável, que é a variável m, e esta variável m nós chamamos ela de parâmetro desta equação. Então nós resolvemos estas equações em função deste parâmetro. Os pedidos serão feitos em função deste parâmetro. Atenção que também continuamos com um polinômio ou uma equação do segundo grau. Portanto, as condições que se fazem sentir na explicação anterior também serão feitas, ou também sentiremos quando estivermos a falar das equações paramétricas simples. Bom, como dissemos nas equações quadráticas, se delta maior que zero, temos que, vamos fazer assim, x1 é um valor diferente de x2. Temos duas raízes diferentes. Se delta igual a zero, temos primeira raiz será igual à segunda raiz. Isto é, temos uma única raiz. Se delta for menor que zero, dissemos que não tem raízes reais. Vejamos o que acontece se nós pegarmos a fórmula canônica da equação quadrática e dividirmos toda ela pelo valor de A. O que teremos? ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vamos dividir toda esta expressão por A. E teremos ax ao quadrado sobre A mais bx sobre A mais cx sobre A igual a zero sobre A. Simplificamos com A, ficamos com o seguinte: x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre A igual a 0 a dividir por A, que dá 0. Ok, depois de nós determinarmos as raízes desta expressão, falo de x1, x2. Pegarmos x1, somarmos com x2, teremos soma das raízes. Se nós pegarmos x1 e multiplicarmos por x2, teremos produto das raízes. O que é igual à soma das raízes? Soma é igual a x1 mais x2, que por sua vez é igual a menos valor de b sobre a. Produto é igual a x1 vezes x2, que por sua vez é igual a c sobre A. Fiquemos atentos a todas estas condições. Bom, naquilo que são as condições que satisfazem as equações paramétricas, temos as condições do delta, temos o produto, a soma aqui seria, permitam-me retificar, produto. Ok, no enunciado podemos dizer: determine m de acordo com o parâmetro m, n, k, de modo que a equação admita duas raízes. Teremos que voltar a lembrar as condições do delta. Quando é que o delta permite que uma equação tenha duas raízes? Nesse caso, reais diferentes. Delta permite duas raízes quando estamos perante uma situação destas. Primeiro caso, delta maior que zero. Determinamos o valor de delta, ou binômio discriminante, e encontramos um valor maior que zero. Aí teremos x1 diferente de x2. Muito bem. Depois de conhecermos os valores de A, B e C, vamos determinar o delta de modo que ele seja maior que zero. Colocamos o valor de B, colocamos o valor de A e colocamos o valor de C, e por fim estabelecemos esta condição: para ter duas raízes precisa ser maior que zero. Vamos resolver
seguindo ou resolver em função desta condição. Temos o delta maior que zero, porque o que nós pretendemos é ter, ou é que o parâmetro tenha duas raízes reais. Muito bem, quando nos dizem que o enunciado diz determine o parâmetro que for dado, de modo que a equação tenha uma raiz ou tenha duas raízes iguais. Nós já sabemos que para que uma equação tenha duas raízes iguais ou tenha uma única raiz, o valor do delta determinado ou calculado deve ser igual a zero. Aí teremos x1 igual a x2, ou por outra, teremos uma única raiz. O que é que nós fazemos? Fazemos o mesmo que no passo anterior, mas a condição é igualar o delta a zero. Ok? Depois temos o caso em que dizem a soma seja igual a, já sabemos que soma é valor de b, é menos valor de b sobre a, o produto seja igual a, sabemos que o produto é c sobre a, vamos igualar aquela condição que nos é fornecida. Ok? E temos o caso de que dizem determine parâmetro de modo que tenha uma raiz igual a. Raiz do que é? x1 ou x2. Raiz igual a 2. O que é que nós fazemos? Pegamos aquele valor que disseram deve ser igual a raiz e vamos substituir na nossa equação no lugar de x e vamos determinar o delta. Muito bem, se gostou do vídeo, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, partilha com os seus colegas, amigos e até a próxima.